meter sua santidade e a sua justiça? Como que ele pode agora resgatar o homem, de um modo que ele não tenha que ferir sua santidade e a sua justiça? Como Deus pode encontrar satisfação na sua justiça, sendo que toda a sua satisfação se encontra dentro dele? Então tem que vir de dentro dele. E o que vem de dentro dele? Aquilo que o escritor aos Hebreus tenta nos mostrar: o Filho gerado. Mas que filho gerado é esse? Como assim Cristo foi gerado? Ele foi criado? Não. Ele é filho por geração eterna. Este filho que está no seio do Pai, que é a satisfação do Pai. Eu não tenho tempo de mostrar, mas eu gostaria de caminhar com vocês do capítulo 1 até o capítulo 19 do Evangelho de João, mostrando quem é Cristo nesse Evangelho, porque você vai juntar tudo aquilo que está revelado sobre ele: o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que lá no capítulo 2 vai dizer que ele é a casa do Pai. Você vai juntando tudo isso e você sobe no Calvário, você vai ter ideia da força que o Espírito Santo empregou para revelar a grandeza da cruz desse Evangelho. E é algo distinto dos evangelhos, dos outros evangelhos. Então você vê aqui que esse filho, ele se oferece, ele se entregou. Isso quer dizer que ele não se entregou só na cruz, a sua entrega começou na eternidade. Por isso que diz, o sangue que foi conhecido com efeito, foi o sangue de Cristo Jesus. Ele se entregou lá na eternidade. Que gloriosa revelação, irmãos. Vamos para o versículo 6, e aqui nós vamos terminar. Gênesis 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Duas frases que devemos considerar a princípio nesse texto. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque. Esta é uma figura da cruz. Tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. O que Abraão fez? Abraão pegou aquela lenha, colocou sobre ele. Vamos entender isso de maneira doutrinária. Quero colocar pelo menos 3 textos para vocês. 2 se encontram em Isaías 53. Olhe o que está escrito nesses textos. Aí, da parte bem diante do versículo 6, Isaías 53, 6. O Senhor, o Deus Pai, o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10. Todavia, ao Pai, ao Senhor, agradou moê-lo. Essa frase, irmãos, não se esgota numa reunião. Precisaremos de muito tempo aos pés do Senhor para entender o que significa agradou ao Pai moê-lo. Agradou a Deus colocar sobre os seus filhos toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, no seu amado Filho. Veja isso, irmãos. Deixe-me colocar mais um texto. Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Você consegue traduzir um pouco do coração de Abraão, quando ele toma aquela lenha e coloca sobre Isaque? Observe bem, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Você pode imaginar a dor dele naquela hora? Você pode imaginar? Você consegue descrever isso? Agora, tente olhar para Deus, tente ver além da história, tente ver a grande realidade, tente ver isso, irmãos, à luz da Bíblia. Esses textos precisam ser colírios para abrir os nossos olhos e nos mostrar o que significou para o seu filho esmagar, para Deus esmagar seu filho naquela cruz. Eu já disse isso para vocês, repito mais uma vez. Nosso Senhor Jesus, ele passou por 6 julgamentos aqui. E houve um silêncio. Nós ainda vamos estudar sobre esse silêncio aqui.
O silêncio entre Abraão e Isaac. Nós não sabemos o que aconteceu. Também é o silêncio da cruz. Mas o que nós sabemos aqui, irmãos, é que Isaac se entregou. Jesus, o nosso Senhor, ele se entregou naquela cruz por nós. Olha a última frase que diz assim: caminhavam ambos juntos. Eles estavam caminhando juntos. Essa é uma ideia de comunhão. Essa é uma ideia de companheirismo. Essa é uma ideia que possivelmente, segundo alguns estudiosos, nessa frase caminhando juntos, que possivelmente foi nesse caminhar juntos que Abraão foi dizendo: meu filho, Deus me fez um pedido. Ele me colocou em uma prova. E nessa prova ele pediu que eu sacrificasse o meu amor. Agora você consegue, irmãos, juntar João 3,16 na cruz: Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós podemos também dizer assim: Deus sacrificou o seu amor na cruz por nós. Deus sacrificou o seu amor na cruz por mim e por você. Ambos estavam caminhando juntos, mas teve um momento que eles tiveram que separar. Momento entre a justiça de Deus sobre o seu filho e a sua santidade. A justiça de Deus em seu filho incluía os nossos pecados. É os nossos pecados que nos separam de Deus. Então, quando Deus, ele julga seu filho naquela cruz, quando toda a ira dele que era contra nós derrama sobre o seu filho, os nossos pecados causam separação entre Deus e nós. E aí você se lembra daquela quarta palavra da cruz? Quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque eu